Olá pessoal, Pedro aqui novamente. Antes de mais nada, eu queria dizer para vocês que eu estou muito feliz pela marca dos 13 mil inscritos que o canal acabou de alcançar. Eu queria dizer que eu gravei um vídeo falando sobre o clube de membros, que você pode participar e ajudar esse canal a crescer ainda mais, caso você goste do meu trabalho. Quando eu pensei no clube de membros, eu pensei de uma forma que pudesse privilegiar vocês que vão patrocinar, que vão financiar esse canal também. E no membro ouro, que é a última categoria, em que você vai pagar apenas R$ 24,99 por mês, eu vou sortear um livro de psicologia por mês. Então todo mês você vai ter a oportunidade de, digamos, resgatar esse valor, ou mais do que esse valor, na verdade, né? Porque a maioria dos livros que eu vou sortear custam mais do que R$ 24,99. Você vai ter a oportunidade de pegar esse livro como se você basicamente não estivesse pagando nada por ele. Muito pelo contrário, né? Você está ajudando o canal a crescer e ainda está tendo a oportunidade de ganhar um livro gratuitamente. Então, eu peço a vocês, se vocês gostam do meu conteúdo, vão lá, tornem-se membro ouro para concorrerem a esses livros que eu vou sortear mês a mês e ajudem o canal a crescer cada vez mais. Recentemente eu gravei um vídeo falando sobre uma tier list das áreas da psicologia. Esse vídeo fez muito sucesso, vocês gostaram bastante dele. Eu também fiz um vídeo há um tempo atrás falando sobre os livros de psicologia que eu indicava para as pessoas que nunca viram ou nunca leram nada sobre psicologia. Esse vídeo, que eu vou deixar no card para vocês assistirem, é o vídeo mais assistido atualmente. Então eu pensei, por que não fazer um vídeo que complementasse as duas coisas, já que vocês gostaram tanto? Hoje eu vou fazer um vídeo de tier list falando sobre os meus livros de psicologia. Eu quero deixar muito claro aqui, pessoal, que esse vídeo não é sobre todos os livros de psicologia que existem, afinal de contas, eu não li todos eles, mas são os livros da minha biblioteca pessoal. Inclusive, eu trouxe alguns exemplares aqui para gravar, não trouxe todos que eu vou citar, porque alguns eu li digitalmente e outros eu não achei para poder trazer. Mas todos que eu achei, que eu encontrei, estão aqui. E eu vou citar 20 livros que eu tenho, ou que eu já li na minha biblioteca pessoal. E para isso eu separei em 4 categorias. Leia agora mesmo, que são aqueles livros que você precisa ler. Independente de ser psicólogo, estudante de psicologia, você simplesmente precisa ler. Você não pode morrer antes de ler esses livros, beleza? Profissionais e estudantes têm que ler. É opcional para quem não é da área, mas para quem é da área, não tem como não ler esses livros que eu vou indicar. Livros que são muito bons para começar, ou seja, se você for estudante do ensino médio, ou apenas um interessado na psicologia, que não necessariamente está fazendo psicologia, ou não é psicólogo, eu vou dar algumas indicações também de alguns livros para você começar a entender o universo da psicologia. E livros que são muito bons, eu tenho, gostei de ter lido, mas que você pode ler depois, não são tão prioridade, beleza? Então, sem perder tempo, vamos começar. Livro da psicologia. Eu já gravei sobre esse livro, quando eu falei sobre os livros que eu indicava. E esse livro certamente é um dos livros muito bom para começar. Ou talvez é o melhor livro para começar, porque é um daqueles livros, o livro de tal coisa. Tem o livro da economia, o livro da arte, o livro da ciência, o livro da política. O livro da psicologia, ele vai dar um apanhado global e bem generalista sobre as áreas da psicologia, campos de atuação, as principais pesquisas, os principais teóricos. Então, para você que é leigo e quer entender o aspecto mais global, é muito bom você começar por esse livro. Desenvolvimento humano. Desenvolvimento humano eu classificaria como profissionais e estudantes têm que ler. Tá aqui, ó. Esse livro é muito importante para quem trabalha principalmente na área da saúde, porque psicologia é uma área híbrida que você pode trabalhar tanto no campo social quanto no campo da saúde. Então, se você é psicólogo clínico, psicólogo do desenvolvimento, psicólogo hospitalar, neuropsicólogo, você precisa ler o desenvolvimento humano. Então, tem que ler. Profissionais têm que ler esse livro aqui. Mindset. Esse livro, eu acho que é um livro muito bom, mas que você pode ler depois. É um livro que eu gostei muito de ler, inclusive ele tem uma forte inspiração na terapia cognitivo-comportamental. Eu sei que esse nome às vezes parece um negócio meio coach, mas não tem nada a ver, tá, pessoal? É um livro muito interessante, só que você não precisa começar por ele, você pode ler depois. 12 regras para a vida, do Jordan Peterson.
Eu acho que tá na tua lista de leitura. É um livro muito bom, mas também dá para começar a ler depois. É um livro que o Jordan Peterson, ele fala sobre questões do dia a dia, questões de organização de vida. É um livro muito bom, tá? É uma autoajuda boa, não é uma autoajuda superficial. Mas dá para você começar a ler depois, não precisa começar a ler agora. E de igual modo, eu diria que Comunicação Não Violenta é um livro muito legal, é um livro que eu gostei bastante, mas é um livro que você também pode começar a ler depois. Não precisa dar tanta urgência para esse livro. História da Psicologia Moderna, do Schultz e Schultz. Esse livro aqui, ó, essencial para estudantes e para psicólogos. Não dá para você não estudar esse livro. Se você está na graduação e não leu ainda, leia. E se você é profissional e não leu ainda, eu acho um tanto estranho, porque nas disciplinas de História da Psicologia, esse é basicamente o livro base. Então tem que ler para entender de forma mais aprofundada a História da Psicologia. Ele fala de forma um pouco mais acadêmica, justamente o que o livro da Psicologia fala de forma mais acessível, usando muitas tabelas, imagens, catálogos. Esse aqui ele vai utilizar mais texto, é um livro mais científico mesmo. Então, essencial, estudantes e psicólogos têm que ler. Tudo que você precisa saber sobre desonestidade. Esse livro aqui é muito legal, eu gostei muito, é uma psicologia aplicada, muito bacana, mas eu colocaria também como pode ler depois. Tá? Eu acho que você não precisa dar tanta prioridade a esse livro, porém é uma leitura muito gostosa, você não precisa ser psicólogo nem estudante para ler esse livro, e eu acho que é interessante lê-lo sim. Cartas a um Jovem Terapeuta. Nossa, esse livro aqui é muito interessante, eu acho que profissionais e estudantes têm que ler. É do Contardo Caligares. Esse cara, ele é um dos principais psicanalistas, foi na verdade um dos principais psicanalistas aqui do Brasil. Ele, se eu não me engano, era italiano, mas se naturalizou brasileiro e morreu, acho que há 2 anos atrás, recentemente. Então ele vai abordar muitos aspectos muito interessantes em que profissionais da clínica, do atendimento clínico, têm que lidar com seus pacientes. Até se você não for profissional da psicologia, mas quiser entender um pouquinho os dilemas que um terapeuta passa, aquilo que ele vivencia no consultório, eu acho interessante você ler sobre esse livro também, tá? Mas para profissionais, principalmente profissionais clínicos, leia esse livro com certeza. Agora eu vou começar a falar sobre um livro que, velho, esse livro aqui, só para vocês terem uma ideia, eu indico para 7 a cada 10 pacientes que eu tenho, porque eu atendo muitos pacientes com transtornos de ansiedade dos mais diversos, e esse livro aqui é um coringa. Eu utilizo muito para fazer psicoeducação, porque realmente é o melhor livro que aborda o tema da ansiedade que eu já vi. O Livre de Ansiedade. Cara, que livro, assim, às vezes é até difícil falar sobre esse livro, porque esse livro já me ajudou tanto a tratar das minhas próprias ansiedades e já me ajudou tanto a tratar a ansiedade dos meus pacientes, que, assim, é até difícil falar sobre ele. Ele é do mesmo autor, Não Acredite em Tudo que Você Sente, que inclusive está aqui, é o final da tier list que eu vou falar sobre esse livro, que é o Robert Leahy. E a forma como o Robert Leahy escreve, utilizando principalmente conceitos da terapia cognitivo-comportamental, para explicar para o paciente, para quem está lendo, como que as coisas acontecem, gente, é incrível. Então, esse livro, eu considero que você tem que ler agora mesmo, principalmente se você tem algum transtorno de ansiedade, ou se você conhece alguma pessoa que tenha. É muito difícil nem você ter e nem você conhecer alguém que tem algum problema de ansiedade nos tempos atuais. Então esse livro aqui, ele é uma ferramenta maravilhosa para você combater a ansiedade, e eu acho que você tem que ler agora mesmo, tá? Terapia Cognitivo-Comportamental, Manual do Terapeuta. Esse é o clássico, né, da Judith Beck. Eu tenho a 2ª edição, se eu não me engano. Isso. Eu tenho a 2ª edição e aqui na tier list eu coloquei a 3ª edição, que é uma versão mais atualizada. Esse é o tipo de livro que todos os profissionais e estudantes
de psicologia tem que ler, mesmo que você não se torne um psicólogo clínico ou tampouco um terapeuta cognitivo comportamental. Esse é o tipo de livro que te dá um apanhado geral da TCC, inclusive ele é um livro introdutório, não espere entender com tanta profundidade a TCC, mas o básico dessa abordagem terapêutica você vai entender sim. Então esse é um livro muito indicado para profissionais de saúde mental, para profissionais que trabalham em grupos, enfim, é um livro que vale muito a pena, mesmo que você não seja psicólogo clínico. Então, se você não for, leia como uma opção, mas se você for da psicologia clínica, mesmo de outra abordagem, ou se você for um terapeuta cognitivo comportamental, é impossível não ler esse livro. O Poder do Hábito. Olha só, esse livro é um livro que eu fico muito na dúvida se eu coloco na categoria muito bom para começar ou se eu coloco na categoria leia agora mesmo. Por quê? Porque é o livro que, poxa, mesmo que você não for da área da psicologia, vale muito a pena você ler. É um livro que mudou muito a minha perspectiva sobre comportamento. De fato, ele mostra o quanto que boa parte dos nossos comportamentos são habituados, né, são automatizados. E é um livro que ajuda muito, principalmente pessoas que querem desenvolver hábitos saudáveis ou eliminar hábitos não saudáveis. Mas assim, eu vou colocar como muito bom para começar, tá? Porque ele tem uma forte inspiração na na psicologia comportamental, no behaviorismo, e eu acho que para você começar a entender um pouco mais sobre o comportamentalismo ou análise do comportamento, é importante você começar por esse livro. Eu não vou colocar como ler agora mesmo, mas se você tiver esse livro já na sua estante, por favor, comece a ler, e eu garanto que você não vai se arrepender. A leitura desse livro é muito gostosa também. Lembrando, uma coisa que eu não falei no início do vídeo, vou falar agora, que o link ou os links para você comprar cada um desses livros que eu estou indicando aqui estão na descrição desse vídeo, e você muito ajuda esse canal se você comprar por esses links. Você não vai pagar nada além do preço normal deles, mas eu vou receber uma pequena comissão caso você compre por esse link. Então, links na descrição. Um outro livro que eu acho que você tem que ler agora mesmo é esse bonitinho aqui, ó, Em Busca de Sentido, do Viktor Frankl. Esse certamente foi um dos livros de psicologia ou relacionado à psicologia que mais marcaram a minha trajetória de vida. Eu não digo nem profissional apenas, porque é um livro assim fantástico, assim, sabe, aquele livro que explode a sua cabeça, que te faz enxergar a vida de modo diferente, que definitivamente te torna uma pessoa diferente. Em Busca de Sentido. Esse é um livro para você ler agora mesmo. Eu não vou falar muito sobre ele para não dar muito spoiler. Eu já inclusive falei bastante quando eu fiz o vídeo de indicação dos livros, dos 5 livros de psicologia que eu acho que todo mundo deve ler, mas leia o quanto antes esse livro. Coloque como uma meta. Em 2023 eu vou ler Em Busca de Sentido, do Viktor Frankl, que eu garanto que você vai gostar muito. Inteligência emocional. Eu acho que inteligência emocional é o tipo de livro que profissionais e estudantes têm que ler, mas ao mesmo tempo eu acho que dá para ler depois. Mas eu vou colocar na categoria profissionais e estudantes têm que ler, porque é um livro que ajuda muito a entender pessoas, né? E se tem um profissional que tem que lidar com pessoas, é o profissional da psicologia. Então, esse livro é bem interessante, é um pouco profundo, é um pouco teórico, então é por isso que eu não coloco muito bom para começar, porque eu acho que você já tem que ter uma certa carga de leitura um pouco maior da psicologia para você entender um pouco o que o autor desse livro traz. Mas é um livro que vale a pena você ler, mesmo se você não for um profissional da psicologia ou um estudante da área. Rápido e Devagar, Duas Formas de Pensar, do Daniel Kahneman. Eu acho que é um livro muito bom para começar também. Eu colocaria nessa prateleira porque eu acho que ajuda muitas pessoas que querem entender um pouco melhor sobre ansiedade, sobre saúde mental, sobre formas de interpretar as situações que acontecem na vida delas. E eu acho que esse livro é muito interessante. E mesmo quem não é da área, mesmo quem é leigo, poderia começar lendo ele. É minha próxima leitura. É? Vai valer a pena, Matheus. Você vai gostar muito. Tornar-se Pessoa, do Carl Rogers. Esse é o tipo de livro
Eu consideraria que, igual terapia cognitivo-comportamental, eu acho que mesmo quem não é da TCC tem que ler para entender a TCC. Tornar-se Pessoa é um livro para você entender a abordagem centrada na pessoa de Carl Rogers, mesmo que você seja de uma outra abordagem terapeuta. Vamos supor, eu sou psicanalista. Beleza, eu preciso entender um pouco sobre a ACP. Eu sou um terapeuta cognitivo comportamental. Eu preciso entender um pouco da ACP. Então, Tornar-se Pessoa, eu acho que é um livro que profissionais e estudantes têm que ler. Eu não sou da psicologia clínica. Beleza, não tem problema, porque muitas coisas que o Carl Rogers fala nesse livro, você consegue aplicar em empresas, em colégios, em justiça, em atenção básica. Então, é o tipo de livro que profissionais não tem opção, tem que ler esse livro aqui. Talvez você deva conversar com alguém. Esse livro, ele gerou uma certa polêmica porque muitas pessoas gostaram e muitas pessoas não gostaram. Eu diria que ele é um livro muito bom para começar. Eu acho que ele reforça a necessidade de buscar atendimento em saúde mental. Eu acho que ele é um livro que acrescenta bastante e eu colocaria na prateleira muito bom para começar, tá bom? O Homem que Confundiu Sua Mulher com um Chapéu, do Oliver Sacks. Eu gosto muito da forma como o Oliver Sacks escreve e eu colocaria esse livro como profissionais e estudantes têm que ler, para você entender um pouquinho mais sobre neurociência, sobre neuropsicologia, sobre a interação entre o cérebro e a mente. Eu acho muito bacana e eu acho que é fundamental que profissionais e estudantes leiam. O Mal-Estar na Civilização. Eu fico na dúvida se eu coloco na prateleira Leia Agora Mesmo, porque eu considero, como um TCCista, me perdoem os amigos psicanalistas se eu estiver falando uma heresia agora, mas eu considero o Mal-Estar na Civilização uma das principais, ou a principal leitura sobre Freud, mas eu vou colocar como profissionais e estudantes têm que ler, tá? Porque eu acho que, apesar de ser uma leitura para todo mundo, que ajuda todo mundo a entender um pouco mais sobre o que acontece na nossa sociedade e sobre a psicopatologia contemporânea e tal, eu acho que ela é mais útil para profissionais e estudantes. Eu acho que existem leituras de Freud um pouco mais mastigadas para quem é leigo. Por esse motivo, só por esse motivo, eu vou colocar na prateleira profissionais e estudantes têm que ler. 50 questões de psicologia. Eu acho que, como o próprio nome fala, 50 questões de psicologia que você precisa conhecer, eu vou colocar muito bom para começar. É um livro que tem mais ou menos a mesma proposta do livro da psicologia, É um livro bem introdutório, bem mastigadinho, e eu acho que para quem é leigo e quer se aprofundar um pouco mais na psicologia, eu acho que vale a pena começar por esse livro também. Por isso eu vou colocar nessa prateleira. Não Acredite em Tudo que Você Sente. Esse livro, eu acho que ele é muito subestimado, dentro da própria área da TCC. E eu vou colocar como Leia Agora Mesmo, porque eu acho que é o tipo de livro que vai te ajudar muito a lidar com seus pensamentos, a lidar com as suas emoções. E, poxa, é um livro fácil de ler, é um livro que você lê rapidinho. É um livro que vai trazer muitas atividades, tanto comportamentais quanto cognitivas, para você praticar. É o tipo de livro em que a pessoa aprende a ser seu próprio terapeuta, sabe? Claro, falando de forma metafórica, porque não tem como comparar a leitura de qualquer livro com a ida à psicoterapia. Mas, vamos supor, eu tô sem grana agora para fazer um investimento e cuidar da minha saúde mental da forma como eu devo. Eu preciso ler esse livro. É uma redução de danos, sabe? Eu consigo aprender um pouco mais sobre pensamentos, sobre emoções. É claro que é numa perspectiva da terapia cognitivo-comportamental, mas ele é um livro muito legal para você exercitar. E se você ler esse livro e depois for fazer uma terapia nessa abordagem terapêutica, você já vai chegar com um repertório bem legal para trabalhar junto com o seu terapeuta. Então eu colocaria como Leia Agora Mesmo. Ficou assim, pessoal? Leia Agora Mesmo, Livre de Ansiedade, é um dos meus livros favoritos, é um dos que eu mais indico para os meus pacientes. Quem é meu paciente está assistindo esse vídeo, provavelmente já leu esse livro. Em Busca de Sentido, eu acho que é um livro assim existencial, sabe? Que muda demais a forma como você enxerga a vida.
E Não Acredite em Tudo que Você Sente é um livro que eu também indico bastante para os meus pacientes. Acho que é um livro fundamental para todas as pessoas lerem. Profissionais e estudantes têm que ler Desenvolvimento Humano, do Papalha e Feldman, tá? Esse bonitinho aqui, que é bem grossinho, mas é muito completo. História da Psicologia Moderna, do Schultz e Schultz. Cartas a um Jovem Terapeuta, do Contar do Caligares. Terapia Cognitivo-Comportamental, Manual do Terapeuta, da Judith Beck. Inteligência Emocional, Tornar-se Pessoa, o homem que confundiu sua mulher com um chapéu, O Mal-Estar na Civilização. Muito bom para começar, O Livro da Psicologia, O Poder do Hábito, Rápido e Devagar, 2 maneiras de pensar. Talvez você deva conversar com alguém e 50 questões de psicologia que você precisa conhecer. E pode ler depois Mindset, esse aqui, muito bom, mas assim, não precisa ser uma prioridade agora, a não ser que você já tenha lido esses outros que eu indiquei. 12 Regras para a Vida, gostei muito desse livro também, mas você pode ler depois com mais calma. Comunicação Não Violenta e Tudo que Você Precisa Saber sobre Desonestidade, do Dan Ariely. Pessoal, se você chegou até aqui, é fundamental que você deixe o seu like. Por favor, não sai sem deixar o seu like. Muito obrigado por você ter acompanhado esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. E deixe aqui nos comentários quais seriam as próximas tier lists que você gostaria que eu fizesse aqui no canal, tá bom? Um grande abraço e a gente se vê na próxima semana.